Todas as vezes que eu monto uma frase em espanhol, eu preciso seguir essa estrutura que a gente conhece como PVO, que seria um pronome, mais um verbo, mais um objeto. Então hoje a gente vai conhecer como é que funciona a conjugação de todos os verbos dos 3 grupos verbais do espanhol, no presente. Então da mesma forma como em português, no espanhol eu vou ter divisão de grupos verbais baseado na terminação do verbo. Então como assim? Eu tenho o primeiro grupo verbal, que são todos os verbos terminados em AR. Eu tenho o segundo grupo verbal, que são todos os verbos terminados em ER. E eu tenho o terceiro grupo verbal, que são todos os verbos terminados em IR. Então perceba que um dos aspectos mais simples que o espanhol tem em cima do português é que em português a gente tem 4 grupos verbais, porque a gente tem também os verbos terminados em OR, tipo propor, compor, opor. O espanhol não tem. Então a gente fica só com 3 grupos verbais, é um dos aspectos que é um pouco mais simples do espanhol do que o português. Tá, como é que eles funcionam? Todo e qualquer verbo do primeiro grupo verbal que seja regular vai seguir o modelo que eu tenho do verbo amar, que ficaria então um yo, amo, um tu, amas, um él, ama, um nosotros, amamos, um vosotros, amais e um ellos, aman. Se eu estiver falando dos verbos regulares do segundo grupo verbal, ou seja, os verbos que terminam em ER, eles vão seguir o modelo do verbo beber. Por exemplo, yo bebo, tu bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebeis e ellos beben. Se eu estiver falando dos verbos regulares do terceiro grupo verbal, ou seja, os verbos que terminam em IR, como por exemplo o verbo partir, eu vou seguir esse modelo que é um yo parto, tu partes, él parte, nosotros partimos, vosotros partís e ellos partem. Em cima disso aqui, a gente tem o que eu tenho de mais importante em todo e qualquer idioma derivado do latim, que são os padrões de terminação. Então, como assim? Baseado nessas terminações desses grupos verbais, eu consigo identificar qualquer verbo que esteja no presente em qualquer cenário, ou ao contrário, consigo conjugar qualquer verbo que seja regular, que esteja dentro desse presente. Vou te mostrar. Então, se eu estiver falando de verbos do primeiro grupo verbal, ou seja, verbos que terminam em AR, eu vou ter esse padrãozinho aqui. Para os pronomes singulares, eu vou ter então o, as, a. E se eu estiver falando dos plurais, eu tenho amos, ais, an. Se eu estiver falando do segundo grupo verbal, ou seja, os verbos terminados em R, eu tenho esse padrãozinho aqui onde eu vou ter um o, es, e, para os pronomes singulares, e um emos, eis, en, para os pronomes plurais. E se eu estiver falando do terceiro grupo verbal, ou seja, os verbos terminados em R, eu vou ter esse padrãozinho onde eu tenho o, es, e, para os pronomes singulares, e um imos, is, en, para os pronomes plurais. Então, com base nesses padrões de terminação, eu consigo conjugar absolutamente qualquer verbo regular no presente, mesmo verbos que eu não saiba o que são. Por exemplo, vamos pegar o verbo charlar, que eu vou torcer para você não conhecer, para a gente poder aplicar esse exemplo, certo? Então, o verbo charlar termina em AR, portanto ele faz parte do primeiro grupo verbal. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse verbo no infinitivo, charlar, eu vou cortar o padrão de terminação dele, que é este, AR, portanto vai ficar só um charla. E eu vou substituir esse AR por aquilo que o meu padrão de terminação estiver mostrando para o respectivo pronome. Então, por exemplo, se eu quero falar da primeira pessoa do singular, yo, eu vou ter então que yo charlo, yo charlo. Tu charlas, tu charlas. Él charla, él charla. Nosotros charlamos, nosotros charlamos. Vosotros charláis, vosotros charláis. E ellos charlan, ellos charlan. Então, se eu conheço quais são os padrões de terminação de um tempo verbal, eu consigo facilmente conjugar qualquer verbo que seja regular neste dado tempo verbal, e o contrário também é verdadeiro. Eu consigo identificar qualquer verbo que seja, qualquer coisa que seja um verbo dentro de uma frase, baseada nesses padrões de terminação, e identificar se estou no presente, no passado e afins. Então, o que eu tenho de mais importante nos idiomas do latim é exatamente conhecer quais são esses padrões de terminação para todos os tempos verbais, e é exatamente o que a gente vai fazer nos nossos próximos videozinhos. Fez sentido?